Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. A pequena vai no bolso e a maior vai no borna. Vem chorar por mim, não fica só se eu não puder levar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Olá, você que acompanha o canal Na Pista do Cangaço, seja bem-vindo. Nesse vídeo vou contar para você mais uma das histórias do Rei do Cangaço. Vamos falar sobre sua vida, sua morte e como e por que ele entrou no cangaço. Pois é, Virgulino Ferreira da Silva, pernambucano de Vila Bela, atual Serra Talhada, segundo consta-se, foi um cangaceiro chefe de bando mais bem-sucedido na história do cangaço. Terceiro filho de uma família de 9 irmãos. Nessa história conta que seu pai chamava José Ferreira do Santo, mas, porém, há relato em outras que seu nome verdadeiro teria sido José Ferreira da Silva. Cita também que sua mãe chamava Maria Sucena da Purificação, porém, há documentários que diz que ela chamava Maria Lopes. A data de nascimento do Rei do Cangaço também é cheia de controvérsias, digamos assim. Sua certidão de nascimento consta-se 3. A primeira cita que ele nasceu em 12 de agosto de 1900, a segunda, 7 de julho de 1897 e a terceira, 4 de agosto de 1898. Era alfabetizado e usava óculos para leitura, característica bastante incomuns para a região sertaneja e pobre onde ele morava. Uma das versões a respeito de seu apelido é que sua capacidade de atirar seguidamente, iluminando a noite com seus tiros, fez com que recebesse o apelido de Lampião. Em relação ao Rei do Cangaço, a origem veio de um fotógrafo libanês de nome Benjamin Abraão Boto, que com sua permissão lhe fotografou com seu bando em 1936. O fotógrafo libanês pretendia fazer um filme e o nome da fantasia seria Rei do Cangaço. Imaginava ganhar muito dinheiro com o filme, mas por motivo de força maior foi barrado e acabou nada dando certo. A partir daí, então, o chefe de bando mais famoso ficou conhecido mundialmente como Lampião Rei do Cangaço. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião Rei do Cangaço, teve sua primeira relação sexual aos 14 anos. Até aos 21 anos de idade, trabalhou como artesão. Sua vida de homem honesto e trabalhador para de cangaceiro começou com uma briga com um vizinho chamado José Alves de Barro, mais conhecido popularmente como Zé Saturnino, fazendeiro muito poderoso. Virgulino, com 3 irmãos e mais 30 homens, invade a fazenda pedreira de propriedade Zé Saturnino. Depois de um forte tiroteio, Virgulino, com seus homens, dominam a situação. Ao tentar botar fogo na casa e queimar com todo mundo lá dentro, Dona Xanda, mãe de Zé Saturnino, que inclusive ela era madrinha de um dos irmãos de Virgulino, bota a cabeça na janela. Quando Virgulino lhe viu, lhe deu benção, dizendo: "Bença, minha madrinha." Porque naquela época havia um costume na região que os padrinhos de um, os outros irmãos, também davam benção e chamavam de padrinhos. Dona Xanda respondeu: "Deus te abençoe, meu filho", e disse: "Não bota fogo na casa, Virgulino, pois quem você procura não está aqui, está no mato cortando madeira." Virgulino então desistiu, mas as desavenças e as intrigas com Zé Saturnino continuaram. Os irmãos Ferreira sofreram forte perseguição policial, que foi preciso seu pai José Ferreira da Silva vender a pequena propriedade e mudar para o município da cidade de Água Branca, no estado de Alagoas, no início de 1919. Mas lá também sofreram perseguição policial. Um cidadão de nome Manuel Cipriano teria dedado seu José para a polícia simplesmente por ele ser pai
de Virgulino, o futuro rei do cangaço que já andava cometendo crimes. Seu José acabou sendo morto, assassinado a punhaladas por um policial. Virgulino jurou vingança. Depois de várias e várias tentativas sem sucesso para vingar a morte do pai, ele, com 3 irmãos, ainda em 1919, entra para o bando de Sebastião Pereira e Silva, o senhor Pereira, famoso cangaceiro também de Vila Bela. Lampião conseguiu vingar apenas parte da morte do pai, matando o homem que dedou seu José para a polícia, mas morreu e não conseguiu eliminar o policial assassino de seu pai. Diz a história que senhor Pereira e Lampião eram parentes. Em 1922, senhor Pereira, alegando problema de saúde, passa a liderança do bando para Lampião e vai embora para Goiás e depois Minas Gerais, onde morreu. A primeira ação de Lampião como chefe do bando, a pedido do senhor Pereira por vingança, foi invadir a cidade de Belmonte, Pernambuco, e matar o coronel comerciante chefe político Luiz Gonzaga Lopes Gomes Ferraz. Gonzaga havia mandado dar uma surra em Ioiô Maroto, primo de senhor Pereira, simplesmente por não ter votado para ele nas eleições. E então, para vingar a surra que o primo tomou, senhor Pereira manda Lampião eliminar Gonzaga. Após o ataque a Belmonte, o bando de Lampião foi visto entrando no estado de Alagoas. Lampião com seu bando passaram a ocorrer além das divisas de Pernambuco, chegando aos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, de forma que em janeiro de 1923, os chefes de polícia destes estados se reuniram pela primeira vez para discutir a criação de uma força-tarefa conjunta de combate ao cangaço. Lampião e seu bando cruzaram a divisa de Alagoas com Pernambuco em junho de 1923 e atacaram o povoado de Belém de São Francisco, próximo a Salgueiro, roubando mercadoria no valor de 1 conto de réis. Além disso, sitiaram Salgueiro, provocando a paralisação do comércio e o desabastecimento da cidade. Posteriormente, atravessaram a divisa estadual e ingressaram no estado do Ceará, onde o bando possuía apoio político. Em julho, Lampião atravessa Pernambuco e invade o estado de Alagoas, saqueando várias fazendas. Inicialmente, as autoridades reagiram, tentando perseguir o bando de Lampião a cada relato de sua presença. Porém, às custas de deixar as cidades menores do interior nordestino desguarnecidas. Isso facilitava ataque quando Lampião despistava a polícia através de mensagem de telégrafo, noticiando sua presença em certa cidade que mobilizavam grande contingente, enquanto ele atacava cidades menos guarnecidas. Com isso, os governos da Paraíba e Pernambuco, posteriormente os demais estados, aderiram, criaram forças policiais móveis, chamados popularmente de volante. Essas forças passaram a ter permissão para entrarem em estados vizinhos em busca de Lampião e seu bando. Em uma dessas missões, em julho de 1925, uma força volante da Paraíba, composta de 19 soldados, comandados pelo sargento José Guedes, combateu parte do bando de Lampião, formado por 15 cangaceiros, na fazenda Serrote Preto, localizada entre Pernambuco e Alagoas. No combate foi morto Levino Ferreira, irmão de Lampião. Lampião, além do grupo principal, tinha o comando de diversos subgrupos paralelos, designado outros cangaceiros à frente, a exemplo de Curisco e Antônio de Ingraça. Em 1929, Lampião conheceu Maria Gomes de Oliveira, conhecida popularmente como Maria de Déia, casada com o primo sapateiro José de Nené. Brigada e separada do marido, Maria estava morando na casa dos pais, na fazenda Malhada da Caiçara, na Vila Poti, hoje a cidade de Paulo Afonso, na Bahia.
Maria de Déia se juntou com Lampião em 1930. Foi a primeira mulher a integrar no bando cangaceiro. A rainha do cangaço passou a ser chamada de Maria Bonita. Em 1936, Lampião com seu bando foi fotografado e filmado pelo fotógrafo libanês Benjamin Abraão Boto. Durante 2 décadas, Lampião viajou com seu bando cangaceiro, todos a cavalo, e em traje de couro, chapéu, sandália, casaco, cinto de munição e calça para proteger-los dos arbustos com espinho típico da vegetação caatingas e realizar ataque à fazenda e município. Todos usavam sempre um poder bélico potente. Como não existia contrabando de arma para se adquirir, as mesmas eram, em sua maioria, roubadas da polícia e de unidades paramilitares, a espingardas, mouse e uma grande variedade de pistolas semiautomáticas. E revólver também eram adquiridos durante confrontos. A arma mais utilizada pelos cangaceiros era o rifle. O bando chamava os integrantes dos volantes de macaco, uma alusão ao modo como os soldados fugiam quando avistavam o grupo de Lampião, pulando. Lampião e seu bando atacaram fazendas e cidades em 7 estados nordestinos, além de praticar roubo de gado, saque, sequestro, assassinatos, torturas, mutilações e estupros. Sua passagem causava terror e indignação nos moradores, fato citado amplamente na imprensa local. Apesar de tudo disso, Lampião e seu bando eram frequentemente protegidos por coiteiros, conhecidos como fazendeiros, pequenos sitiantes ou mesmo autoridades que ofereciam abrigo e alimentos ao bando por um curto espaço de tempo nos limites de suas terras, facilitando o deslocamento dos cangaceiros pelo Nordeste afora e sua fuga das forças volantes do Estado. Lampião e sua companheira Maria Bonita tiveram uma filha de nome Expedita Ferreira Nunes, nascida em 13 de outubro de 1932. Lampião era devoto de Padre Cícero e respeitava sua crença e conselhos. Os dois se encontraram uma única vez no ano de 1926, em Juazeiro do Norte, Ceará. Na ocasião, o padre sugeriu que Lampião largasse o cangaço, mas ele, porém, se recusou. No dia 27 de julho de 1938, o bando acampou na fazenda Angico, situada no sertão de Sergipe, esconderijo tido por Lampião como o de maior segurança. Era noite, chovia muito e todos dormiam em suas barracas. A volante chegou tão silenciosamente que nem os cães perceberam. Por volta das 5 horas do dia 28, os cangaceiros levantaram para rezar o ofício e se preparavam para tomar café, quando um cangaceiro deu o alarme. Já era tarde demais, não se sabe ao certo quem os traiu. Entretanto, naquele lugar mais seguro, o bando foi pego totalmente desprevenido, quando os policiais do então tenente João Bezerra da Silva e do sargento Aniceto Rodrigues da Silva abriram fogo com metralhadora portáteis, os cangaceiros não puderam empreender qualquer tentativa de defesa. O ataque durou cerca de 20 minutos, poucos conseguiram escapar ao seco e à morte. Dos 34 cangaceiros presentes, 11 morreram ali mesmo. Lampião foi um dos primeiros a morrer. Em seguida, Maria Bonita foi gravemente ferida. Alguns cangaceiros, transtornados pela morte inesperada do seu líder, conseguiram escapar. Bastante eufóricos com a vitória, os policiais apreenderam os bens e mutilaram os mortos. Apreenderam todo o dinheiro, o ouro e as joias. A força militar, comandada pelo então tenente João Bezerra da Silva, conhecida na época como volante, de maneira bastante desumana para os dias de hoje, mas, seguindo o costume da época, decepou a cabeça de Lampião
e Maria Bonita ainda viva, apesar de bastante ferida quando foi degolada. O mesmo ocorreu com Quinta-feira e Mergulhão. Os dois também tiveram suas cabeças arrancadas em vida. Luiz Pedro, Elétrico, Colchete 2 e Marcela. Um dos policiais, demonstrando ódio a Lampião, desfere um golpe de coronha de fuzil na sua cabeça, deformando-a. Este detalhe contribuiu para difundir a lenda de que Lampião não havia sido morto e escapara da emboscada. Tal foi a modificação causada na fisionomia do cangaceiro. Feito isso, salgaram seus troféus de vitória e colocaram em lata de querosena, contendo aguardente e cal. Os corpos mutilados e ensanguentados foram deixados a céu aberto, atraindo urubus. Para evitar a disseminação de doenças, dias depois foi colocado criolina sobre os corpos. Como alguns urubus morreram intoxicados pela criolina, esse fato ajudou a difundir a crença de que eles haviam sido envenenados antes do ataque com alimentos entregues pelo coiteiro traidor.